Ok. Boa tarde. Sejam bem-vindos à videoconferência de divulgação de resultados do segundo trimestre de 2021 da Eternit. Meu nome é Anderson Rebeck, sou gerente de RI da Eternit. Gostaria de informá-los que, pela primeira vez, a nossa divulgação de resultados está sendo realizada em formato de videoconferência. Espero que apreciem. Para a apresentação de hoje, contamos com a presença do nosso CEO, Luiz Augusto Barbosa, do CFO e diretor de Relações com Investidores, Vitor Malman, e com a presença do Marcelo Gasparini, presidente do Conselho de Administração. Antes de iniciarmos a nossa apresentação, gostaria de passar algumas informações importantes. A nossa apresentação terá duração de aproximadamente 1 hora, sendo dedicados de 30 a 40 minutos para a sessão de perguntas e respostas. Com o formato de videoconferência, não será possível realizar perguntas por telefone. Todas as perguntas deverão ser realizadas através do chat disponível na nossa plataforma de webcast, que pode ser acessada através do nosso website ri.eternit.com.br. Aviso importante: declarações contidas nessa apresentação relativas às perspectivas dos negócios da companhia, projeções de resultados operacionais e financeiros e referências ao potencial crescimento da companhia constituem meras previsões e foram baseadas nas expectativas da administração em relação ao seu desempenho futuro. Essas expectativas são altamente dependentes do comportamento do mercado, da situação econômica do Brasil, da indústria e dos mercados internacionais, portanto, estão sujeitas à mudança. Agora passo a palavra ao nosso CFO e diretor de Relações com Investidores, Vitor Malman. Boa tarde a todos, obrigado, Rebeca. Vamos iniciar a apresentação do nosso resultado do segundo trimestre. Nós já divulgamos isso, já subiu no site da CVM, então a suma disso é que nós tivemos um bom trimestre, um ótimo trimestre, incluindo alguma evolução frente ao próprio trimestre do ano, do primeiro trimestre do ano. Nossa apresentação, ela, como sempre, começa com a conjuntura de mercado, desempenho operacional, financeiro, um acompanhamento dos nossos projetos estratégicos e depois uma sessão de perguntas e respostas. Bem, em relação à conjuntura do mercado, né, todos nós estamos acompanhando, o país como um todo começa a apresentar crescimento, ainda que de forma desigual entre os diversos setores da atividade, especialmente da industrial também. Entretanto, o impacto da pandemia para o segmento de construção civil foi muito positivo, então ele se mantém com ritmo acelerado. Os dados da Abramat indicam uma alta de 24% no primeiro semestre em relação a 2020. Isso fez com que a Abramat revisasse sua projeção de crescimento anual de 4% para 8%. Alcançar esse resultado de 8% no ano de 2021 significa o melhor resultado da década, né? Nós temos aí um gráfico apresentado no slide 4, onde temos a evolução do mercado, do faturamento do setor de material de construção ao longo da década, né? E nós experimentamos aí no período de 2014 a 2017 quedas expressivas que acumulam cerca de 30% de recuo no mercado. Então, nesse período, foi um período bastante difícil para o setor, que começou a se equilibrar a partir de 2018 e agora, em 2021, apresenta uma expectativa muito positiva de resultado. E como a Eternit se posiciona, então, nesse ambiente? Observamos aí, primeiro começando por fibrocimento, nós tivemos aí no trimestre uma venda de cerca de 179 mil toneladas, um crescimento de 26% frente ao segundo trimestre do ano passado. O acumulado do ano apresenta um crescimento de cerca de 39%. É importante destacar que no segundo trimestre de 2021 tivemos algum impacto aí do próprio programa de modernização e ampliação de capacidade das unidades, né? Tivemos em abril
uma máquina no Rio fora uma semana, e em maio, 2 semanas de uma das máquinas também, já dentro do programa de investimento que está sendo realizado, das linhas estratégicas de investimento do grupo. Indo para sistemas construtivos, também um foco importante, né? O nosso planejamento estratégico entende que esse é um caminho de crescimento importante, até porque utiliza a mesma tecnologia de produção de fibrocimento utilizado nas telhas. Nós temos aí o 4º trimestre de crescimento consecutivo, né? A partir do 2º trimestre de 2020, se nós fizermos uma regressão aí, nós temos um crescimento de cerca de 20% ao trimestre acumulado, né? De crescimento composto, e frente ao mesmo período, semestre do ano passado, uma evolução de 61%. Essas duas linhas que utilizam, então, a nosso Parque Fabril de fibrocimento, acumulam nos últimos 12 meses a produção em venda, né? No caso aqui, a venda de 740 mil toneladas de fibro. É um resultado muito expressivo. Esse resultado, certamente, é o melhor resultado desde 2016. E um ponto importante aqui que nós tivemos, como foi anunciado ao mercado, a constituição de uma nova diretoria do grupo, na figura do Ricardo Reister, que é o diretor industrial e tem uma participação fundamental nesse bom desempenho operacional, porque o mercado apresentou uma evolução, a demanda subiu, mas principalmente o Parque Fabril da Eternit estava pronto para aproveitar esse momento de mercado, né? Depois da superação da troca da tecnologia de crisotila para fibra de polipropileno, que ocorreu principalmente ao longo de 2018 e início de 2019. Embaixo, nessa mesma slide quinto, nós apresentamos a produção de fibra de PP, que é uma produção que principalmente abastece as unidades de fibrocimento, também um desempenho excepcional. Temos aí nesse semestre, no primeiro semestre de 2021, uma produção média da ordem de 1.000 toneladas mês, isso representa 12 mil toneladas anos. A nameplate capacity, a capacidade de projeto dessa unidade era cerca de 800 toneladas mês, então estamos operando hoje em regime estável, cerca de 25% acima do que era a capacidade de projeto. Passando para o slide seguinte, o segmento da Tegua, né, telhas de concreto, apesar do bom desempenho comparado ao ano anterior, né, com um crescimento de 27% frente a 2020, desculpe, segundo trimestre, e de 17% o acumulado no semestre frente ao ano passado. O segundo trimestre de 2021 não apresentou um crescimento, ela está mais ou menos estável frente ao primeiro trimestre, e nós não tivemos a mesma evolução que tivemos nos outros mercados. Por fim, em termos de vendas, a venda de mineral crisotila vem numa evolução, né? O crescimento de volume é muito em função da retomada gradativa das atividades. Apenas para relembrar, em fevereiro de 2020, nós retomamos o beneficiamento de minério já extraído. Em julho de 2020, iniciamos o processamento de minério disponível para extração e, finalmente, em novembro de 2020, retomamos a remoção de material estéril, ou seja, material sem o mineral crisotila, com vistas à abertura de frentes de mineração. Nesse último trimestre, tivemos aí um perfil de vendas da ordem de 16 mil toneladas mês, um número bastante importante. Passando para o slide seguinte, no slide 7, o que nós temos, talvez a grande pergunta que o mercado fazia era como é que foi o segundo trimestre de 2021 frente ao primeiro trimestre, ou seja, o efeito da recuperação, se teria se esgotado ou se teria havido uma reversão. O que a gente observa pela evolução do faturamento é que o segundo trimestre de 2021, e se eu considerar apenas o mercado interno, ainda apresentou um crescimento de 2% frente ao primeiro trimestre. Então, nós vemos aí uma evolução constante desde o segundo trimestre, né? Lembrando que a pandemia foi decretada pela OMS em março, né? Em 11 de março de 2020. Então, o segundo trimestre foi um trimestre que já teve um impacto grande da questão de restrição de
de segregação, de paralisação de atividades, e vem numa retomada constante, e no segundo trimestre mantivemos ainda um crescimento frente ao trimestre passado. No acumulado do ano, o semestre é francamente favorável frente ao anterior, um crescimento de 121% na receita total, sendo que no mercado interno um crescimento de 97%. Um ponto importante é em relação à composição do nosso lucro bruto. Então, tivemos um lucro bruto de 133 milhões aproximadamente, dos quais 63% focado no nosso negócio core business, que é o fibrocimento, que contempla a telha de fibrocimento, as placas e sistemas construtivos, e também a produção de fibra de polipropileno. Parcela relevante ainda a responsabilidade da produção da Sama, né, do mineral crisotila. Entretanto, hoje a principal fonte do nosso resultado, com cerca de 2/3 do resultado de lucro bruto, é proveniente do nosso core business. Se nós olharmos o resultado do primeiro semestre como um todo, tivemos aí cerca de 253 milhões, com 65% originado da atividade de fibrocimento. Passando para o slide seguinte, temos aí a evolução dos principais indicadores de desempenho financeiro. Então, o EBITDA apresentou, no acumulado do ano, um crescimento 7,5 vezes maior do que no semestre frente ao ano passado, e voltando àquela comparação de evolução de desempenho no trimestral, tivemos um crescimento de 8% ainda no segundo trimestre frente ao primeiro. Ou seja, houve ainda uma evolução positiva frente a um patamar já bastante auspicioso que nós verificamos no primeiro trimestre. Em termos de lucro líquido, o resultado está em linha, uma variação de 2% no trimestre, apesar de 5 vezes o valor do segundo trimestre de 2020, apesar no sentido positivo, né, uma evolução muito grande, e acumulamos, então, no semestre, 118 milhões de lucro líquido. É importante comentar que nós temos ainda alguns efeitos não recorrentes, mas quem nos acompanha há algum tempo, nós viemos reportando bastante a exclusão desses efeitos não recorrentes, usando parâmetros de EBITDA ajustado e de lucro líquido ajustado. Hoje, essa diferença é pequena, até porque a reestruturação da empresa, e que gerou uma série de efeitos não recorrentes, concluindo, ela começa a não ter mais tanto impacto desses parâmetros não recorrentes. Passando para o slide seguinte, nós chegamos ao endividamento bancário. O endividamento bancário hoje é exclusivamente decorrente da dívida concursal junto aos bancos, que constam da classe 2, especificamente o endividamento junto ao Banco da Amazônia, o BASA, que foi decorrente do funding necessário para a construção da unidade de Eternit Manaus, unidade essa que produz a fibra de polipropileno, e o restante é relativo a dívidas bancárias da classe 3. Nós hoje temos uma posição de caixa expressiva, estamos com um caixa de 197 milhões, lembrando que nesse período, desde o ano passado, tivemos duas chamadas de capital, uma focada ainda em 2020 para a manutenção do fundo dos nossos projetos de investimento considerados estratégicos. Estou me reportando a abril do ano passado, tínhamos um cenário de pandemia ainda incerto, e, em função disso, de forma a garantir a continuidade dos nossos projetos fotovoltaico e de modernização das unidades de fibro, foi feita uma captação em torno de 46 milhões, dos quais ainda temos um saldo de 26 milhões a desembolsar, né? Nós estamos falando aí de valores desembolsados de caixa, apesar do valor compromissado já ser superior a esse. Também tivemos esse ano aí, novamente, uma chamada de capital feita para fazer fundo para aquisição da empresa Confibra, no valor de 110 milhões de reais. Essa chamada foi homologada nesse trimestre, e o recurso está no nosso caixa destinado para essa movimentação. E desses 197, então, temos 60 milhões de geração de caixa operacional
nesse período de fruto da operação. O resultado disso é que somos hoje caixa líquido em 152 milhões, revertendo um cenário de uma dívida líquida de 62 milhões em junho de 2020. Do nosso endividamento, como eu comentei, é dívida concursal, é dívida dentro da recuperação judicial, 17% dela está no curto prazo, 83% está no longo prazo, e ela é essencialmente, a dívida bancária é essencialmente 100% em reais. Falando um pouco mais da dívida concursal, no segundo trimestre nós realizamos uma amortização importante, um pagamento de 92 milhões, com isso quitamos toda a dívida da opção B da classe 3 e antecipamos cerca de 82% do saldo credor da opção A, classe 3, daqueles credores que estavam aptos a receberem o recurso. Esse resultado, esse caixa, veio oriundo da alienação da unidade da CSC, né, a Unidade de Produção de Louças Sanitárias, cujo leilão ocorreu em novembro, mas a liberação dos recursos aconteceu no segundo trimestre agora. Se nós olharmos as diversas classes, a classe 1, que são os credores trabalhistas, nós temos hoje um crédito a pagar de R$ 2.400.000, lembrando que esses foram saldos entrantes pós decretação da recuperação judicial. O saldo original foi integralmente quitado, entretanto, novas ações relacionadas ainda ao período de crédito concursal ingressaram e em função disso, nós temos esse saldo de 2.300.000 a pagar. Credores com garantia real, como eu comentei, é uma dívida de longo prazo do BASA, uma dívida com taxa pré-fixada, e que a política da empresa vai ser pagar isso no prazo, tem uma condição muito próxima da condição inicialmente contratada, então ela será mantida no pagamento no fluxo. Na classe 3, credores quirografários, como eu disse, resta um saldo de cerca de 12,5 milhões e mais $177.000 na opção A, e, finalmente, a classe 4, com cerca de R$ 1 milhão, cujos credores foram credores que não se apresentaram à empresa para a quitação dos créditos. O importante ressaltar que nós alienamos, através de leilão, um imóvel em Aparecida de Goiânia. O leilão foi dado concluído, o valor de alienação é de 24,5 milhões e os recursos serão destinados à quitação da classe 3, opção A, é um evento de liquidez previsto no plano. Tivemos, acho que semana passada, a emissão da carta de arrematação, então estamos em vias na iminência de fazer a transferência de propriedade e, a partir daí, ter a liberação dos recursos para a empresa. O saldo restante desta quitação de crédito da opção A será destinado ao caixa da companhia. Em termos de nossos programas de investimentos, nossos projetos estratégicos, né, são duas linhas. A primeira da projeto de telhas fotovoltaicas. Então, hoje, nós já desembolsamos cerca de 5,4 milhões dos 5,8 milhões captados na chamada de capital de 2020. O status atual, nesse período, foram enviadas as telhas de concreto, né, telhas Tegla, Big F10, para o laboratório de PI Berlim, para avaliação de vida útil, uma etapa importante do desenvolvimento. Temos uma expectativa de realizar as primeiras vendas desta telha, Big F10, para clientes selecionados ainda no mês de agosto agora. Lembrando que essa venda ainda é uma venda, digamos, controlada, com projetos selecionados e ainda com um cumprimento de mais uma etapa do desenvolvimento do produto. Em termos de modernização do parque industrial de fibrocimento, no segundo trimestre, então, nós continuamos com os investimentos e, especialmente, a ampliação da unidade do Rio de Janeiro
e de Goiânia, né? O Rio de Janeiro prevendo 15% de aumento de capacidade, Goiânia 25%, isso representa um adicional de 7 mil toneladas mês, o que é cerca de 10% da nossa capacidade atual. Eu até reportei que nesse segundo trimestre algumas unidades tiveram a menor disponibilidade para a produção em virtude da intervenção nelas, fruto desse programa de investimento. O programa, então, ele tem um CAPEX, uma chamada de capital de 40 milhões e 770 mil, e já desembolsamos até o período 14 milhões, 15 milhões aproximadamente. Bem, resumindo, os principais destaques desse trimestre, como eu comentei, nós tivemos uma venda trimestral de cerca de 370 mil toneladas de fibro, isso é o melhor resultado semestral desde 2016, e nos últimos 12 meses, isso representou uma venda de 740 mil toneladas, um valor bem expressivo frente ao que nós vínhamos observando lá em 2019. A receita líquida, como nós comentamos, um crescimento de 6%, 287 milhões no trimestre. Tivemos um lucro bruto 10% acima do primeiro trimestre e uma margem bruta de 46%. É importante ressaltar que nos últimos 3 trimestres estamos num patamar de margem bruta de em torno de 45%, um resultado muito positivo. Um EBITDA de 89 milhões, ainda apresentando crescimento frente ao primeiro trimestre de 21. Também um crescimento de lucro bruto, aí tendendo a estabilidade em 60 milhões, um crescimento mais discreto de 2%, e uma posição de caixa bastante confortável de 152 milhões, como eu comentei, 110 milhões destinados à aquisição da Confibra. Essa aquisição, no momento, nós estamos discutindo os termos do contrato de compra e venda, né, o SPA, mas o recurso está destinado a essa aquisição. E também no âmbito desse processo de aquisição, nós tivemos aí a homologação do aumento de capital no montante de 110 milhões. Se nós observarmos, então, nesse último gráfico, no slide 12, nós observamos aí que desde o primeiro trimestre de 2020, a evolução extremamente positiva dos resultados da empresa, pegando aí o primeiro trimestre como a data zero em função aí da pandemia. Nós estamos numa evolução, seja de EBITDA, seja de receita líquida, muito positiva e consistente. Bem, esses eram os principais fatores, né? No último slide nós temos uma foto aérea da unidade de Simões Filho, na Bahia, uma homenagem aí aos desempenho dos atletas baianos na Olimpíada. Muito obrigado e vamos agora para as perguntas. Bem, a primeira pergunta é do meu xará, Vitor Nakamura. Alguma previsão de saída de RJ antecipada com a geração de caixa positiva que vem ocorrendo nos últimos balanços? Nós temos uma expectativa positiva de saída da RJ, temos basicamente uma questão ainda a resolver, mais de cunho jurídico do que de cunho financeiro, né? Nossa posição de caixa, como eu comentei, nós temos caixa líquido positivo hoje, então é muito mais um processo, lembrando que a saída da recuperação judicial é uma decisão do judiciário, né, da vara de recuperação judicial. Mas temos uma positiva. Fazer uma previsão é difícil, não passa somente pela decisão da empresa, mas estamos próximos disso, visto que o aspecto financeiro está equacionado. A segunda pergunta do Jair Matoso. O Luiz está presente. Luiz, por favor, é claro, quando você quiser interromper. A segunda pergunta do Jair Matoso. Gostaria de saber quando os resultados da Confibra passarão a entrar no consolidado. Para isso, nós temos agora, como eu comentei, nós estamos discutindo os termos do SPA, do contrato de compra e venda, chegando a bom termo, como nós esperamos. Assinaremos um contrato, que é o signing,
teremos algumas condições precedentes, em especial a aprovação do CAD, e aí sim teremos o closing da operação, com pagamento e transferência da propriedade. A partir daí, então, nós teríamos o resultado consolidado. A questão de expectativa é uma negociação, então não é possível prever quando as partes chegarão a um acordo, mas nosso horizonte é esse, nosso roadmap é esse. Guilherme Paiva, qual a motivação da redução de capital? Podemos esperar dividendos em breve? Bem, nós tivemos nós estamos nos vendo saindo da recuperação judicial, até como a pergunta anterior nos questionou. Saindo da recuperação judicial, voltamos a ser uma empresa normal. Uma empresa normal prevê pagamentos de dividendos naturalmente em função dos seus resultados. Essa redução de capital, ela, na verdade, zera a posição de prejuízos acumulados e é mais um movimento para a empresa voltar a essa normalidade após a saída da recuperação judicial. Só um complemento, Vitor. Como o Vitor falou, claro que uma empresa em seu curso normal paga dividendos. Então, não vou dizer que a gente está fazendo esse movimento exclusivamente para isso. A gente está tentando fazer, quem acompanha os nossos resultados, trimestre a trimestre, o que cada vez mais o balanço reflita a operação. Então, quando a gente começou o processo de reestruturação, havia uma diferença relevante entre o EBITDA, por exemplo, e o EBITDA ajustado. Uma série de situações não recorrentes ou extemporâneas. Isso vem diminuindo trimestre a trimestre e hoje eles são praticamente iguais. É imaterial a diferença entre uma coisa e outra. Então, o prejuízo acumulado também não reflete o exercício. Então, limpar o balanço, vamos dizer, para usar uma expressão mais popular, essa é mais uma tarefa para limpar o balanço. Mas é claro que, sim, ela é uma condição precedente para que se possa pagar dividendos. Assim como é uma condição precedente que a gente levante a RJ para poder pagar dividendos. Embora não seja uma condição legal, é uma condição, é de bom tom que você saia da RJ. Boa gestão. Pagar a bom tom, Bem, Guilherme Paiva, poderiam comentar sobre os ativos mantidos de venda de imóveis, Precon e Sama deve entrar no quadro do caixa? Qual deve ser o destino do clube terreno situado em Goiânia? Bem, Guilherme, nós tínhamos uma série de ativos destinados à venda. Alguns relacionados a eventos de liquidez da opção B e opção A da classe 3 e outros destinados ao reforço do nosso caixa. Dos imóveis, os mais relevantes, o mais relevante de todos, que era o da CSC, foi alienado. Nós tivemos agora, como eu comentei, a homologação da venda do imóvel de Aparecida de Goiânia, da Sama. Esse imóvel tem um valor de 24,5 milhões. Como eu comentei, a nossa expectativa é que esse processo seja concluído, a transferência da propriedade realizada e o recurso disponibilizado para a gente quitar o saldo lá da opção A da classe 3. O imóvel da Precon foi uma solicitação nossa de venda, ele é destinado exclusivamente para o nosso caixa. Ele é um imóvel em função da decisão do STF de não utilização de mineral crisotila no mercado nacional. Essa unidade da Precon ela só operava com crisotila, então nós paralisamos a unidade e fizemos vários cenários de melhor aproveitamento daquele ativo e entendemos que a melhor opção era... nós temos uma unidade em Goiânia, muito próximo de Anápolis, desculpa. Então, entendemos que a melhor solução era pegar equipamentos da Precon, alocamos em Goiânia, a outra parte foi para Colombo, e disponibilizamos o terreno para venda. Esse leilão foi realizado. Essa semana houve a manifestação, havia um direito de preferência junto à Companhia de Desenvolvimento do Estado de Goiás,
já que esse terreno fica dentro do distrito agroindustrial de Anápolis. Não foi exercido o direito de preferência, o leilão foi realizado, o resultado do leilão de cerca de 16 milhões e meio, e nós estamos, no momento, ultimando o que seria essa transição do terreno para o comprador, que passa por uma conversa com a Companhia de Desenvolvimento do Estado de Goiás, com a Codego. Então, isso ele também vai ser concluído, então eu acho que ambos devem concluir nesse semestre, com certeza. Os demais que restam, e dentre eles o mais relevante foi o terreno lá do clube em Goiânia, ele foi a leilão e não foi um leilão infrutífero. Não recebemos propostas pelo valor mínimo que foi colocado no leilão, valor de avaliação feito lá atrás, ainda quando nós entramos em RJ. Com a liquidação do terreno, do imóvel de Aparecida de Goiânia, nós vamos ter recursos para liquidar a classe 3. Então, esse terreno do clube tinha também como objetivo um evento de liquidez para quitação desse crédito. Então, não teremos mais a demanda de alienação do terreno, ele é um ativo que nós vamos avaliar, talvez o melhor momento de vender, porque, como eu comentei, pelo preço de avaliação, nós não tivemos sucesso no leilão. Restam ainda 2 pequenos terrenos, salas em Osasco, que também foram ao leilão e não tiveram interessados, e também um terreno da Tégua, também no mesmo distrito industrial, que também não apresentou interesse. Então, resumindo, em relação à sua pergunta, Precom e Sama devem se resolver no segundo semestre, já que os leilões foram realizados com sucesso, e o terreno de Goiânia, esse não teve sucesso. Por outro lado, é um evento de liquidez de uma dívida que já vai ter sido quitada. Deixa a pergunta da Marina Pimenta. O valor autorizado em assembleia na data de ontem para a quitação da dívida será suficiente para cumprir o plano de... talvez aí tenha havido uma confusão, é importante até dar um esclarecimento. O nosso patrimônio líquido é de cerca de 442 milhões de reais. Hoje nós temos uma relação de equity debt de 50-50, ou seja, extremamente, como a gente diz, plain vanilla, né? Bem padrão, 50% de equity, 50% de dívida. Esse movimento que foi aprovado ontem foi um movimento interno ao patrimônio líquido, que não altera o valor patrimonial. Nós tínhamos prejuízo acumulado e a proposta que foi aprovada foi incorporar esse prejuízo acumulado com a redução no capital social, e com isso eu deixo de ter prejuízo acumulado. Como disse o Luiz, é uma condição básica para eu poder ter uma expectativa de pagamento de dividendos, é que não tenha prejuízo acumulado. Mas isso não tem nada a ver com o plano de recuperação judicial. O funding, o recurso do plano de recuperação judicial, ele vem da venda desses ativos que eu acabei de descrever, especificamente da Aparecida de Goiânia, que tem um valor de alienação obtido no leilão de 24 milhões e meio, e sim, esse valor é suficiente para quitar toda a dívida da classe 3, opção A, que é a dívida restante. É importante destacar também que fica sempre um saldo, como ficou na classe 4, 1 milhão. Não é dívida nova, é uma dívida original. Entretanto, nós disponibilizamos o recurso, mas os credores não informaram dados bancários, por exemplo, para que eu pudesse fazer o pagamento. Eles não procuraram a Eternit para receber o seu valor. Então, na classe 3 também deve acontecer alguma coisa assim, mas isso não é indisponibilidade de caixa, isso simplesmente surpreendentemente, falta de follow-up por parte dos credores. A Alexandre Leal pergunta: como justificar que a empresa ainda não pediu a saída da RJ com tantos lucros consecutivos e pagamentos de credores? Qual a previsão de saída? Eu já basicamente respondi. Nós temos uma questão relacionada à classe 1, a forma de pagamento da classe 1.
O plano, que é público, né, prevê que o pagamento até R$250 mil se daria em caixa, acima disso, com pagamento em ações. Desta forma, nós fizemos a quitação do saldo existente ainda em 2019, mas houve um questionamento por parte de credores sobre esse mecanismo e que nós estamos discutindo a validade disso. E esse é o último ponto que faltaria da nossa parte para estarmos aptos a sair da RJ. Lembrando que isso é uma decisão do Judiciário e que certamente ouvirá outras partes. É importante ressaltar, né, Vitor, que ainda que não houvesse essa pendência, a decisão de saída da RJ não é da empresa. A decisão de saída, ainda que não houvesse isso, além de eu pagar aos credores, o juiz tem que entender que nós estamos aptos para sair. Não é uma decisão unilateral. Na realidade, é uma decisão que cabe ao juiz. Né? Tem uma série de procedimentos burocráticos, eu não estou dizendo burocrático como uma crítica, mas eu tenho uma série de itens processuais que têm que ser cumpridos para que então decrete o levantamento da supervisão do RJ. É importante também ressaltar porque que isso é tão relevante, já foram pagos os credores da classe 1. Né? Praticamente tem um valor muito baixo de alguns créditos que apareceram depois. Porque no ano passado a gente liquidou o que havia. Porque a condição definida pelo plano, ela persiste para créditos anteriores à RJ. Então é importante que isso fique definido de uma maneira ou de outra pelo Judiciário para que a vida atualmente. Sem dúvida. O plano de recuperação judicial é uma renegociação de dívida e que se impõe a todos os créditos que venham a ser configurados em função de fatos ocorridos anteriormente ao pedido da recuperação judicial. Né? E o outro ponto importante é que esse plano ele subsiste ao período em que nós estamos sob supervisão do Judiciário. Esse período é um período que, para alienar um ativo, nós precisamos pedir autorização para o juiz. Passando esse período, nós teremos a plenitude da capacidade de gestão novamente e, ao mesmo tempo, mas de qualquer forma, qualquer crédito que apareça relacionado ao período anterior será pago nos moldes do plano. Por isso que é importante a gente sacramentar a forma de pagamento da classe 1, não em relação ao passado, mas em relação ao futuro. Né? E como disse o Luiz, é uma sentença de juiz, e obviamente do juiz, da RJ, e obviamente não é só a nossa opinião, mas certamente a opinião também dos credores. Né? Ele certamente ouvirá os credores em relação à saída da RJ, como a gente chama de saída de RJ, mas não das condições previstas no plano aprovado em Assembleia Geral de Credores. Carlos Herrera pergunta: vocês poderiam comentar um pouco sobre as telhas fotovoltaicas? No release comento que a primeira venda talvez ocorra esse mês. Ela já aconteceu? Poderia nos atualizar, por favor? Luiz? Deixa eu falar, esse é um tema bastante interessante. Nós estamos com uma expectativa positiva, assim como o mercado. Né? Nós realmente iniciaremos a comercialização da Tegla fotovoltaica. Lembrando, nós temos 2 produtos em desenvolvimento, uma telha de concreto comercializada com a marca Tegla e uma telha de fibrocimento comercializada com a marca Eternit Solar. Esses produtos têm a mesma função de transformar a energia solar em energia elétrica, mas se destinam a segmentos de mercado diferentes. O produto que nós iniciamos o desenvolvimento foi a telha de concreto e é que está apta a começar a venda agora. Nós já temos alguns projetos em negociação, o faturamento é decorrência da questão logística, do momento que o cliente quer receber ou não, mas ocorrerá em outubro o início deste processo. O Vitor comentou no início, isso é uma etapa planejada do nosso sistema de desenvolvimento. Então, primeiro nós começamos instalando sem custo projetos piloto, instalamos cerca de 6 ou 7 projetos em 3 estados diferentes, Paraná, São Paulo e Rio de Janeiro. Esses projetos foram instalados, nós não tivemos problemas, aprendemos muitas coisas com ele. A etapa seguinte é começar a comercializar o produto, mas ainda com supervisão, projetos menores, próximos da unidade de produção, para que a gente possa intervir se necessário, para depois irmos para a última etapa, que é a comercialização liberada em todo o país. Então, essa etapa é muito importante para nós, ela deve durar
começa agora em agosto, deve durar ainda alguns meses, em que a gente estará, vamos dizer, escolhendo para quem vender, não no sentido de que, muito mais na questão de vamos escolher projetos adequados, onde eu tenha capacidade de acompanhar, que não estejam longe da fábrica, antes da gente se sentir totalmente confortável para vender indiscriminadamente para todo o mercado. Mas o ponto positivo que a gente acha é o fato de que decidimos por começar a venda porque estamos seguros da etapa de pilotos. Então, isso nos dá uma boa confiança para começar essa etapa. E eu estou muito que começaremos a etapa de venda definitiva também em breve. Seria uma soft opening, como um restaurante que abre em condições controladas para depois abrir de forma... Exatamente. Temos a pergunta do João Leandro Neri e do Francisco Carvalho na mesma linha de saída da recuperação judicial. Eu acho que a gente já esgotou bem esse tema. Depois a pergunta do Gabriel Moreira Assunção. Desculpa, Vitor, eu sei que algumas perguntas as pessoas estão muito interessadas com essa questão da RJ. É muito difícil para a gente dar um prazo. Eu diria, está prestes a acontecer. Como todos vocês já perceberam, deixou de ser uma questão financeira, né? Os recursos para o pagamento dos credores restantes já está depositado em juízo, então não há dificuldade nenhuma para fazer esse pagamento, assim que autorizado pelo juiz. Existe a classe 2, que é um financiamento do BASA, como ele disse, que já está renegociado, equacionado, então deixou de ser uma questão financeira. Vai acontecer a qualquer momento, dependendo dessa decisão judiciária. Mas assim, a nossa expectativa é que seja breve. Não dá para precisar uma data, não, porque é uma decisão que não está na nossa mão. Mas nós não estamos enxergando nenhum obstáculo, tem um obstáculo intransponível, tem algo que vai demorar meses para resolver. Não é a nossa expectativa que aconteça num horizonte bastante curto. Vamos lá. O Francisco fez um comentário importante, né, da questão de a maior parte uma parcela expressiva dos nossos acionistas de pessoas físicas, e a questão de dividendos também já exploramos, né? No momento que eu limpo o balanço, nós limpamos o balanço de várias coisas, né? Desde impairments que não eram que não entendíamos não ser adequados, até essa última etapa, onde eu tenho um patrimônio líquido de 442 milhões, que vai ser mantido assim, entretanto, a forma as contas, o breakdown disso está sofrendo alteração de uma forma de zerar o counting, né? Começa agora, no segundo semestre, a gente começa sem prejuízo acumulado. Depois a pergunta do Gabriel Moreira Assunção: qual a capacidade de extração mês do mineral crisotila? E quantos anos para a exaustão da mina? Nesse trimestre, nós tivemos uma venda de cerca de 16 mil toneladas mês, esse é um número realizado, né, após a retomada gradual que eu descrevi. Anos para a exaustão da mina, eu acho que nesse ritmo, nós estamos falando o quê? 35 anos, Luiz? Nesse ritmo, as reservas da mina seriam suficientes, só a parte já identificada, né? Nós não identificamos toda a ação. Os veios já identificados poderiam suportar mais de 40 anos de exploração. A nossa questão não é essa, a nossa questão é a discussão com o STF de o quanto tempo a gente vai poder explorar e que condições a gente pode explorar. Hoje a gente explora a mina baseado na legislação de Goiás, que permite, uma vez que em algum momento o STF definiu que isso cabia, os estados tinham o direito de legislar sobre o tema, na ausência de legislação federal. Então, o estado de Goiás definiu que, ok, pode para exportação. Essa legislação também está sendo questionada, se é lícita, ou se é constitucional ou não, o que Goiás decidiu. Então, a gente ainda vive um certo dilema com relação à SAMA sobre quanto tempo poderemos operar. Hoje operamos legalmente, baseado nessa lei que está vigindo, e que nos permite aí algo em torno de entre 180 e 200 mil toneladas ano, o que nos daria um fôlego para 40 anos. Ok. O Walter Rodrigues pergunta também sobre o lançamento da telha de energia solar, nós já comentamos. Daniel Augusto, se a gente tem previsão da saída da recuperação judicial.
O Francisco fala, hoje o resultado da ETNI demonstra o sucesso da sua RJ, porém o mercado não recebeu muito bem, haja vista a queda de 6% das ações. O que a administração vislumbra com o médio prazo para agregar maior valor às ações da Ether 3? Bem, eu acho que o mercado estava caindo como um todo. Eu estou sem meu celular para ver como está agora, mas, assim, 2 comentários. O mercado estava caindo. Eu acho que a evolução das ações no longo prazo é notória, né? No nosso press release, se eu partir de junho de 2020 com a cotação a 3,58, nós fechamos junho de 2021 a 24,7, né? Então, estamos falando de 7 vezes, 6 vezes e meio em termos de valor. E não há, é uma tendência tão monotônica que parecia até que estava errado, né? Tinha uma evolução em linha reta, trimestre a trimestre. Então, que o gráfico estaria errado, né? Mas não, está correto. Então, assim, eu discordo disso, eu acho que o movimento de recuperação do resultado da empresa tem sido bem visto pelo mercado, pelo menos eu utilizo a cotação da ação como parâmetro. E nós temos o segundo ponto, que nós não damos guidance de resultado. Eu acho que os pontos principais, se a gente fosse fazer um pequeno histórico, né, nós resolvemos o passado com a RJ, recuperamos a capacidade operacional no presente, com os volumes de venda que nós estamos praticando, temos projetos de futuro, seja de crescimento em fibrocimento através de ampliações, através de aquisições, e um breakthrough através de telhas fotovoltaicas. Então, acho que é um portfólio bem interessante e entendo que o mercado está vendo dessa forma. Não sei se o Luiz quer fazer algum comentário. Gente, assim, o valor da ação ele é consequência de uma percepção no mercado. O que a gente pode fazer na administração? A gente tem trabalhado muito nos fundamentos da companhia, nós estamos muito confortáveis e confiantes de que a companhia passou por um processo de reestruturação e está muito sólida, todos os fundamentos estão muito sólidos, a situação financeira da companhia é favorável, é muito confortável, a estratégia é muito clara, nós saímos de todos os negócios que não eram rentáveis ou que a gente não tinha vantagens competitivas frente ao mercado. Na nossa companhia, naqueles negócios em que a gente tem vantagem competitiva, me parece que a gente tem um plano estratégico, como o Vitor falou, muito transparente, muito seguro, com uma leitura clara de, olha, onde existe capacidade equilibrada com a demanda, nós estamos optando por M&A, onde a gente entende que há espaço para uma oferta maior, estamos partindo para novas fábricas. Tudo isso tem sido muito comunicado para o mercado, o tempo inteiro a gente preza muito pela transparência. Como o Vitor disse, a gente não dá guidance, mas tudo aquilo que já é concreto, a gente comunica imediatamente para o mercado. Então, o mercado sabe exatamente em qual é a situação da companhia. Então, a gente está bem tranquilo que a companhia está muito sólida. Agora, é uma companhia que, tradicionalmente, talvez até por termos um volume muito grande de pequenos investidores de pessoa física, ela tem uma certa volatilidade. Nosso papel tem uma volatilidade. Quando o mercado passa por oscilações que são estruturais da economia, algumas pessoas acham que a nossa ação pode ter mais risco ou menos risco e optam por tirar ou sair da carteira e ir para carteiras mais tradicionais. Então, essa oscilação, se você pegar um gráfico com o valor da ação nos últimos 5 anos, você vai ver que ela tem altos e baixos, mas a tendência de recuperação do valor do papel é muito clara. Como o Vitor falou, se você pegar os últimos trimestres, trimestre a trimestre, a gente vem crescendo. Agora, oscilações pontuais, é assim que acontece, né? Nós não pautamos as nossas decisões pelas oscilações pontuais do papel. Isso aí é louco, né? A gente tem tentando fazer o que os fundamentos da companhia estejam cada vez sólidos. E acho que isso a gente tem demonstrado para o mercado. Ok. Novas perguntas sobre saída de RJ. Uma nova pergunta
em relação à redução de capital do Pedro Calixto, qual é o motivo para a redução de capital. Então, já comentei várias vezes, mas só para lembrar que a distribuição de dividendo requer resultado no exercício sendo cotejado contra prejuízos acumulados. Então, essa situação de redução, você zero prejuízo acumulado, está apto para, no momento de saída de RJ, voltar na plenitude da lógica de uma empresa, né, que contempla certamente fluxo de dividendos. O Carlos Herrera, sobre as telhas, vocês podem falar mais sobre a capacidade de produção, até quanto vocês conseguem produzir sem necessitar de novos investimentos? Estou entendendo que sejam telhas de fibrocimento. Na verdade, nós estamos hoje, né, temos uma capacidade de cerca de 70 mil toneladas mês de fibro. Estamos tendo uma ampliação da unidade do Rio de Janeiro em 15% e de Goiânia em 25%. Isso representa mais ou menos 7 mil toneladas mês. Estamos vendo, como anunciamos, uma oferta binding para aquisição da Confibra, que tem uma capacidade de cerca de 14 mil toneladas. Então, se eu pegar essas ampliações, nós estamos falando de 21 mil toneladas frente a uma capacidade de 70 mil toneladas. Então, temos uma expansão bastante significativa de cerca de 30% da nossa capacidade instalada, e isso representa um volume. E no caso específico do movimento da Confibra, é importante destacar que foi, como o Luiz comentou, é uma estratégia de não aumentar a oferta de mercados desequilibrados de forma a não pressionar margens. E, ao mesmo tempo, sendo bem sucedido, você tem uma geração de caixa de fluxo imediato após a transferência, diferentemente do projeto Greenfield. Então, em regiões onde nós não temos atuação, nós não temos fábrica em São Paulo, e, ao mesmo tempo, entendemos que é um mercado importante, né, o maior mercado do nosso produto core, que é o fibrocimento do Brasil, o movimento lógico seria de aquisição. Mas, assim, estamos com um programa de investimento tanto orgânico como inorgânico em termos de aquisições e novas unidades. Ricardo Pera. Nos Estados Unidos, o mercado de telha fotovoltaica é bastante competitivo e muitas empresas não tiveram sucesso. Por quais motivos vocês acreditam que vão ter sucesso no Brasil? Você quer comentar, Luiz? Eu comento. Não... Tem uma característica muito particular, né? Muitas vezes eu falo que a nossa telha não tem paralelo, a gente não conhece um produto comercial com as características da nossa telha. Muitas pessoas, mas não é o produto da Tesla? Não é o produto da Tesla. Acho que a comparação a explicação mais fácil é que a Tesla fez um painel solar no formato de uma telha. Então, ela pegou um painel solar como ele né, um sanduíche de vidro com uma célula fotovoltaica no meio, e fez isso no formato de uma telha. Para você instalar uma telha da Tesla, você precisa fazer um telhado inteiro da Tesla. Né? O que nós fizemos não foi isso. O que nós fizemos foi adaptar uma célula fotoelétrica a uma telha existente. Então, a nossa telha é exatamente como ela era antes, né? E nós acrescentamos a célula fotoelétrica. Parece uma coisa simples, mas não é. Tem duas grandes dificuldades técnicas, uma flexibilidade da telha, outra temperatura, que nós tivemos que superar. Então, é um produto assim, existem alguns produtos no mercado, comerciais eu ainda não vi. Tem produto semelhante, algumas pessoas falam do produto, mas eu ainda não vi nada vendendo. Então, eu vi que tem uma pergunta, talvez um pouco mais para frente, se a gente é capaz de estimar qual é a receita que isso vai trazer para a companhia. Muito difícil, é um produto novo, né? É um produto que não tem no Brasil, não tem no mercado. Então, nós entendemos que é um produto totalmente diferente. Né? Ele é um produto que vai oferecer para o consumidor a possibilidade de captar energia solar e transformar em energia elétrica num telhado comum, sem montar uma estrutura. Se ele já tem um telhado de fibrocimento, e a telha não precisa ser nossa, ele pode ter comprado de um concorrente, porque os shapes são iguais. Essa é uma das grandes diferenças em relação ao conceito da Tesla. Eu não preciso refazer o meu telhado. Eu vou lá, tiro 3, 4, 5 telhas da Eternit, se for o caso, eu tiro 40, 50, 60, 100 telhas, se for da Tegla, e substituo por a telha do mesmo formato, só que com a célula.
Então, ele é muito mais simples, ele não requer nenhuma estrutura acima do telhado, ele não requer que você reforce a estrutura existente. É um produto realmente disruptivo. Nós temos uma confiança muito grande nesse produto. Ele é muito diferente do que existe no mercado hoje, né? E com dois apelos diferentes, o da Tegula e o da Eternit. O da Tegula, que são as telhas de concreto, que a gente está começando a comercializar agora, é um produto para um segmento Prime e que os clientes com quem a gente tem falado acham que ele tem mais valor do que a solução atual. A possibilidade de você fazer numa casa de alto padrão a captação de energia solar sem interferir no padrão estético e arquitetônico da casa é muito valorizado pelos clientes. Então, é um produto que tem um apelo muito interessante. O produto que virá em seguida, que é a telha de fibrocimento, a ideia é a gente posicionar com um preço mais competitivo do que o painel. Então, além das facilidades de instalação, simplicidade, não necessidade de rever a estrutura, ele ainda vai ser mais competitivo do que a solução tradicional de telhado mais um painel fotovoltaico instalado acima do telhado. Por isso a gente é muito confiante e acha que é difícil você comparar com o que aconteceu nos Estados Unidos ou na Europa com os produtos que foram apresentados até agora. O nosso produto é realmente um produto inovador. E a gente, a cada teste que passa, a cada momento que passa, a gente fica mais confiante de que ele terá um sucesso realmente muito grande no mercado. Eu convido quem está acompanhando esse nosso call para ver o material do call do primeiro trimestre, onde nós temos a foto dos 6 projetos instalados. A elegância da solução é evidente, comparado com a questão de painéis. Agora, um outro ponto que eu queria ressaltar é que nós temos hoje uma unidade de demonstração, uma unidade que procura comprovar o processo e gerar produto de uma linha industrial para ser avaliado também no mérito de qualidade de produto, vida útil, etc. Então, nós temos hoje uma unidade que permite a produção de 11 megawatts ano. O mercado foi 2.500, então, no ano passado, né? Então, nós estamos falando de 0,4% do mercado. Essa é uma unidade de demonstração. Não é uma unidade industrial e que, portanto, já seria fruto de um plano de ação, um plano de negócio, onde eu teria feito uma capacidade para abocanhar uma parcela expressiva do mercado e não apenas esse 0,4%. Nós estamos numa etapa de conclusão de um desenvolvimento de tecnologia única, como disse o Luiz, que não tem igual. Não é simples a questão. Parece simples, eu saí da telha e cheguei na telha fotovoltaica, eu saí do painel e cheguei na telha fotovoltaica. É completamente diferente. Nós não usamos vidro, usamos resina, é mais leve, é um outro processo. Mas, principalmente, estamos na etapa de desenvolvimento. Tá? Então, vamos concluir e, a partir desses resultados, é que nós vamos fazer aí, sim, uma reflexão sobre uma atuação comercial compatível e uma unidade industrial em capacidade compatível. O Bruno de Souza faz uma pergunta interessante. Como a empresa analisa o ciclo de demanda no mercado de construção neste momento? A empresa pretende aumentar a capacidade produtiva em quase 30% nos próximos 2 anos. Será que terá demanda para tanto e esse investimento irá se pagar com o tempo? Será que o aumento de capacidade produtiva de tal magnitude é a melhor alocação de capital para a empresa nesse momento? Boa pergunta. Eu procurei mostrar um pouco isso com aquele gráfico de evolução do faturamento da Abramat, né, o slide 4. A gente observa que nós tivemos, fruto das condições macroeconômicas, se nós lembrarmos de 2014, 2015, 2016, foram anos de queda de PIB e, especialmente, o mercado de construção civil sofreu muito. Então, nos últimos 12 anos, nós tivemos aí um período onde houve um recuo de 31% nesse faturamento. Entendemos que talvez os 8% de crescimento ao ano, que é a previsão da Abramat para esse ano, né, a última revisão de previsão de crescimento,
não vai se perpetuar, mas, entretanto, o quadro que nós tínhamos nesse período de 2014 poderia chegar até 2019, porque posteriormente tivemos aumentos de 1% a 2% em 2 anos, tendo recuado 30%. Então, eu acho que esse cenário também não é o cenário que deva servir de base. Nós estamos fazendo crescimentos e certamente, olhando o balanço de oferta-demanda, exemplo maior disso é o fato que na região de São Paulo nós não entendemos adequado acrescentar capacidade, e sim adquirir capacidade existente. E, bem, em relação a isso, é sempre um exercício a cada momento, né? Até porque não apenas nós temos planos, mas os concorrentes também têm planos, né? Então, é muito típico, né? Eu vim do setor petroquímico, que tem ciclos de 8 anos, são clássicos, e observar isso é fundamental para se fazer uma boa alocação de recursos, conforme você bem colocou na sua pergunta. É importante também dizer esse aspecto que o Vitor falou. Então, se nós estamos estimando aí um aumento de capacidade total de 30%, de 50% da companhia, do capacidade da companhia, incluindo já uma fábrica nova, que a gente naturalmente precisa da aprovação do Conselho para apresentar esse projeto. Mas desses 50, 20 nós estamos adquirindo um concorrente em operação. E que, portanto, nós estamos capturando o fundo de negócio, nós estamos capturando essa participação de mercado também. Então, na realidade, como acréscimo de capacidade no mercado são 30%. 30% de um participante, mas 30% da capacidade do mercado, né? Então, eu não vejo a menor dificuldade de colocar este volume no mercado. Eu te diria até que nós estamos um pouco atrasados. Não tivéssemos nós passado por todo esse processo de reestruturação, nós talvez tivéssemos feito esse aumento de capacidade antes, né? Nós hoje poderíamos estar faturando um pouco se tivéssemos essas capacidades já instaladas. Então, não é que estamos fazendo um investimento de risco, pode ser que eu não consiga colocar esse produto no mercado depois. Não. Estou bem tranquilo de que essa capacidade instalada não terá dificuldade de ser alocada no mercado. Ok. Acho que tem uma pergunta anterior. A pergunta do Jair Matoso: esse aumento de produção fruto da ampliação só vem ao final do 4º trimestre, Rio de Janeiro, ou vem à medida que as intervenções vão ocorrendo? O nosso programa de modernização ele contempla, talvez, os 2 principais projetos são relacionados a ampliações, então do Rio de Janeiro entra no final desse ano, e de Goiânia entra no primeiro trimestre do ano que vem. Mas, ao mesmo tempo, existem outras intervenções, aí com foco em eficiência operacional, em redução de custo, e isso não é um projeto monolítico, como por exemplo, a telha fotovoltaica. É um elenco de projetos, por isso que a gente chama de programa, porque é um elenco de projetos que visa modernizar nosso parque. Isso é fundamental. Eu acho que o Parque Industrial da Eternit, e fruto de todo esse processo que vocês acompanharam, sofreu, né, em termos de restrição de recursos para investimento, e com esse programa a gente está modernizando, não só ampliando capacidade, mas como modernizando mesmo o processo em si, e tendo como resultado ganho de eficiência, redução de custo, etc. Então, na verdade, é um somatório de pequenas coisas, e tendo 2 projetos especificamente onde existe uma ampliação de capacidade mais significativa, que são esses 2 que nós anunciamos. Então, esses 2, de fato, têm um acréscimo de capacidade pontual. Então, a engenharia está sendo feita, os fornecedores estão produzindo os equipamentos, e aí eles chegam num determinado momento e são instalados, e a partir daquele momento, sim, acrescentam essa capacidade que a gente informou. Os outros, como o Vitor falou, são projetos de atualização de equipamentos, melhoria de qualidade, que aumenta a disponibilidade da máquina, aumenta a eficiência, e eles, sim, dão ganhos incrementais de OEE, de eficiência, e que vão gerando naturalmente para venda. Então, aí sim eu tenho um aumento incremental dia a dia, à medida que esses pequenos projetos são feitos. A gente informou ao mercado recentemente a criação da diretoria operacional e a nomeação do Zé Ricardo, e isso demonstra
a importância que a gente está dando para os planos de investimento e de melhoria operacional. A criação de uma nova diretoria é porque os planos de crescimento, de investimento, são impactantes para a estratégia da companhia nos próximos anos, e a gente entendeu a necessidade de dar mais peso para essa área, criando novamente uma diretoria de operações. O Bruno Medeiros pergunta a previsão de retomar o pagamento de dividendos, né? Já comentamos bastante. Começa o segundo tempo do ano, né? Segundo semestre. Saindo da RJ, a gente passa a ter possibilidade de, como uma empresa normal, pagar dividendos. O Thiago Silva pergunta sobre a perspectiva da telha fotovoltaica de início de comercialização. E, por fim, como está o processo de expansão? Aí pergunta de mercado, se poderia dar mais algumas informações, eu acho que nós já informamos, e pergunta como está o processo de expansão, já que estão praticamente trabalhando a full capacity. Nós temos hoje um nível de ocupação de 90%, em termos práticos, isso acaba ficando no limite de produção. Tanto é que eu comentei, né, que no trimestre, em função de intervenções do programa de modernização, nós tivemos aí 2 semanas de uma máquina em Goiânia fora, 1 semana no Rio, e isso reduz a nossa capacidade de oferta ao mercado. Em relação a, não sei, Luiz, mais algum comentário sobre a comercialização? Já falamos que estaremos iniciando uma nova etapa. Tem uma pergunta também se teremos a telha em 2023. Não, teremos a telha em 2021. Né? Nós estamos começando a comercializar a telha agora. Como disse o Vitor, essa unidade de Atibaia que a gente fez para comprovar o processo ainda é uma telha, uma unidade pequena. Claramente, nós, tendo o sucesso que a gente está vendo no mercado, nós seremos obrigados a fazer uma fábrica maior do que a gente tem. Mas nós iniciamos agora, nas próximas semanas, a comercialização da telha de concreto e esperamos até o final do ano também fazer a de fibrocimento. Isso claramente será objeto de um comunicado ao mercado. Assim que nós fizermos a primeira venda, nós vamos comunicar, porque a gente entende que isso é impactante. Alguns dos valores esperam esse fato para tomar suas decisões. Então, faremos um comunicado ao mercado. Mas o que nós estamos antecipando aqui é que está liberado, a nossa equipe comercial já está autorizada a vender para projetos de alguma condição desde já. Então, não é um negócio para começar a acontecer em 2023, é um negócio para começar nas próximas semanas. Marcelo pergunta: o Valor Econômico falou sobre nova planta de fibrocimento na região Nordeste. Eu vou deixar que você responda isso, Luiz. Não é. Claro, eu vi que a pergunta foi assim: se isso confere. Claro, confere. Foi uma entrevista. O Valor é um veículo muito sério, não teria publicado isso se nós não tivéssemos dito. Né? Isso já não é a primeira vez, já no trimestre passado a gente já comentou da estratégia de crescer por aquisição nas regiões sul e sudeste, onde já existe um equilíbrio entre oferta e demanda, e da nossa vontade de fazer uma fábrica nova nas regiões norte e nordeste, e que isso passa sempre por aprovação no Conselho de Administração. Então, nós temos o compromisso de trazer um projeto com essa avaliação e quantificar o investimento necessário e apresentar isso para o Conselho até outubro, para que a gente possa iniciar a operação dessa fábrica no primeiro trimestre de 2023. Então, sim, confere. É um plano, claro, mais uma vez vou repetir, precisa de aprovação do Conselho de Administração e essa aprovação será pedida na reunião de Conselho de outubro. Até lá, nós devemos terminar os projetos de engenharia e os orçamentos todos para levar para apreciação do Conselho de Administração. Ok. O César Furlaneto pergunta sobre se poderia falar um pouco mais sobre o ritmo de produção atual e perspectivas para a Sama. Como eu comentei, nós temos hoje uma venda média de 16, no trimestre, 16 mil toneladas mês. A questão de perspectiva, o Luiz também comentou, né? Nós estamos operando amparados
na lei do Estado de Goiás, visto que a lei federal foi declarada nula. Entretanto, existe questionamento sobre a constitucionalidade dessa lei. Então, as perspectivas para a SAMA estão subordinadas à questão, à decisão dessa questão que não está nem no mercado, nem na empresa, né? O mercado, interessante lembrar, né, que essa retomada gradual das nossas operações, depois de uma paralisação, de qualquer forma, estamos com um volume de venda de 16 toneladas por mês, ou seja, nosso produto realmente tem qualidade, e o mercado recebeu muito bem. Entretanto, existe essa questão que está fora, digamos, da operação do negócio, para a gente poder fazer... Nós temos uma posição no mercado internacional muito, muito boa. O nosso produto tem uma qualidade, não é mérito nosso, é uma questão da natureza, né? Deus fez a jazida de amianto que se encontra em Minasul de uma excelente qualidade, e os clientes reconhecem isso, e apesar de nós termos ficado um ano parado, assim que a gente retomou a produção, o mercado rapidamente se interessou em adquirir o nosso produto novamente. Então, nós temos um mercado para esse produto, neste volume, de maneira perene. Então, e nós estamos confiantes de que a legislação de Goiás é lícita, que a condição de operação ela é saudável, ela não oferece risco para o trabalhador e que, portanto, a gente continuará operando por um bom tempo. Mas isso é uma percepção, não depende naturalmente da decisão do judiciário. Bem, nós estamos chegando ao final do nosso call, já estamos quase com 1 hora de perguntas. Vou fazer a última pergunta aqui, do Carlos Melo. Voltando ao assunto da RJ, ele foi direto ao assunto. Já foi formalizado o pedido de saída da RJ? Não, como eu comentei, em função dessa questão relacionada à forma de pagamento dos credores da classe 1, nós entendemos que isso é uma condição importante para que nós possamos, então, formalizar o pedido de saída. Bem, eu vou retornar a palavra aqui para o Anderson. Agradeço a todos aí pelo interesse, pelas perguntas. Eu acho que foi bastante... o nível de perguntas e o volume de perguntas mostra interesse, e, obviamente, para a nossa área de RI, como diz o Luiz, nós precisamos ter resultados e ter uma boa transparência para que o mercado identifique e precifique nossas ações. Muito obrigado. Volta para você, então, Anderson, por favor. Perfeito. Acho que minha tela não voltou. Bom, agradeço a presença de todos nesse nosso novo formato aí de videoconferência. Tivemos aqui aproximadamente quase 1h20 de apresentação e aguardamos vocês aí, qualquer dúvida que vocês tiverem com relação às informações que foram prestadas. Nosso time de RI está aqui para atender. E eu passo a palavra agora para o Luiz, para ele fazer o encerramento, colocar suas ponderações finais, e aí encerraremos. Muito obrigado a todos. Bom, eu vi que ainda nós não conseguimos... Estou feliz que a gente teve aí um grande número de perguntas, a gente não conseguiu responder todas, algumas são sobre o mesmo tema e a gente foi tentando juntá-las para poder responder o máximo. Se alguma pessoa ainda precisar de alguma coisa, tem como falar diretamente com o RI e a gente atender as informações depois. Mas a gente tentou responder o máximo que a gente conseguiu. Eu fico muito feliz pelo interesse que as pessoas têm pela condução do negócio. E só queria reforçar que nós estamos muito confiantes de ter estabelecido fundamentos muito sólidos para o negócio. A empresa está num patamar interessante de lucratividade, e isso é fruto desse trabalho de reestruturação que foi feito por uma equipe grande de pessoas em uma perfeita combinação e alinhamento entre o Conselho de Administração e a gestão, e isso nos permitiu estabelecer uma situação bastante confortável e sólida. Estamos aproveitando uma maré positiva do mercado, mas também estamos convencidos que, mesmo numa situação
menos favorável, a empresa hoje está muito sólida e tem uma questão de custo e de produtividade que lhe permite se manter rentável por muito tempo. Tá? Obrigado, esperamos que a gente volte a falar daqui a um trimestre e que a gente consiga também mostrar resultados positivos, frutos dessa solidez, dessa constância. Muito obrigado e boa tarde a todos.